Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. A maior armadilha de todas está mais uma vez se colocando à sua frente. E não é o movimento do mercado. Sim, falaremos do Bitcoin, falaremos do movimento de queda que vemos no dia de hoje. Mas também iremos um pouco mais à frente. Vamos discutir qual é a maior armadilha para o investidor hoje. Eu vou te mostrar exatamente tudo nesse vídeo de forma bem objetiva. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, eu quero pedir mais uma vez que você deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise. A partir de amanhã, eu farei análise de diversas altcoins. E se você não fez nenhum pedido nos últimos vídeos, comente. Os comentários estão abertos, aguardando aquele ativo que você quer que eu avalie. Pois bem, o Bitcoin teve uma aceleração, só que a gente não conseguiu romper a resistência. A primeira resistência, o primeiro desafio. Desafio que nós apresentamos na semana passada. Desafio que precisaria sim ser vencido para que o mercado nos colocasse diante de um cenário mais bullish para o curtíssimo prazo. Eu devo lembrá-lo somente de um ponto. O macro segue bullish, nada mudou, não é este movimento de baixa que muda o cenário macro. Mas no micro, nós temos falado repetidamente sobre 106.500, posteriormente 111 e mais à frente 116 mil dólares. Estes são os desafios. Falamos também que, caso a gente não vencesse esses desafios, caso a gente não começasse a fechar acima sequer do primeiro desafio, a maior probabilidade seria buscar o fechamento do gap de curto prazo. Nós criamos um gap no domingo. Aqui está o gap. Aceleramos, acumulamos e o mercado, uma vez que não conseguiu confirmar o rompimento do primeiro desafio, foi sim para o fechamento do gap. No entanto, uma vez que a gente falhe neste rompimento, o pior cenário de curtíssimo prazo pode se firmar. E se você tem me acompanhado, você sabe muito bem do que eu estou falando. Se você ainda não está me acompanhando, para tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um de novo e aperta o like, caso esse vídeo faça sentido para você. O que eu falei também na semana passada e ontem eu atualizei. Caso a gente não consiga romper, a gente tem que olhar para um cenário de vilão da Disney, que é um movimento de flush, queda, captura de liquidez para acabar com os sonhos dos últimos cavaleiros bullish do mercado, os últimos touros, os últimos confiantes na manutenção do bull market. Mais uma vez, eu quero deixar extremamente claro, a minha visão não mudou, eu sigo com uma visão bullish. No entanto, eu tenho apresentado um cenário que seria justamente o cenário do vilão da Disney. Por quê? Muitos estavam falando de 100 mil dólares. Perdeu 100 mil dólares, já era, oh meu Deus do céu, vai entrar em bear market. Eu apresentei na semana passada o que nos levará a bear market. Mas começou a aparecer essa narrativa. Ai meu Deus do céu, ai é bear market, se perder 100, caímos para 99, mudou a narrativa, virou 98 mil dólares. Maravilha. Qual é o cenário que vai destruir todos aqueles que ainda têm uma visão bullish? Entenda como isso pode ser benéfico. Será a perda desses pontos, justamente a perda de 100 mil dólares e de 98 mil dólares. Seria este movimento, que é o que nós temos falado já há alguns dias, a perda dessa área, flush, liquidações, para aí sim a gente ver movimentos de alta.
O mercado, ele muitas das vezes, ele precisa destruir esses sonhos para que a gente veja uma aceleração. E como a narrativa fica cada vez mais forte, sustentou 100, sustentou 100, sustentou 98, o mercado, ele sempre vai operar como um vilão. E aí ele vai acabar de destruir e você vai olhar e vai falar, não tem como mais ter uma sobrevida. O super-herói não vai conseguir responder. E é justamente naquele momento que existe uma resposta. Então, de uma forma estranha, eu estou tentando te explicar com uma história da Disney o que pode vir a acontecer com o mercado. Mas é claro, você me acompanha, você sabe que isso não é novidade. E a gente vem falando sobre isso e vem desenhando este tipo de movimento. Detalhe, eu apresentei este desenho como um dos planos, um dos cenários que poderiam se firmar caso a gente falhasse. É uma certeza que isso vai acontecer? Não. Eu apresentei isso para os integrantes do Premium e Desafio na semana passada, na quarta e quinta-feira da semana passada, e este é um cenário possível. Eu peço que você não olhe para este cenário e coloque como uma garantia. Por quê? Porque isso não existe. O que eu busco fazer, e eu busco sempre apresentar para os integrantes dos grupos Prêmio e Desafio, que são 2 grupos fechados em que eu apresento meus programas de conhecimento. A gente não tenta adivinhar o que vai acontecer. O que nós fazemos é desenhar os cenários e nos preparar para aquele que é o pior cenário. Perfeito? Esteja pronto para tudo. E outra, não é à toa que eu passei sexta, se eu não me engano, sexta, sábado, domingo, falando sobre realizações de lucro. Fiz um vídeo bem extenso falando de como realizar lucro é importante. Mostrei diversos exemplos, vários exemplos. Nesses últimos dias, nessas últimas semanas, eu realizei. E eu mostrei aqui, depois de ter realizado, Pendle, a Ave, SNX, Cérebro, NetX, mudou, era Trias, fiz realização de ICP, mostrei detalhadamente a realização, ICP já corrige mais de 25% do seu topo, que foi um topo que a gente deixou bem explícito. Fazer caixa é vital. Por quê? Porque a maior armadilha deste mercado não é o movimento XYZ, não é o Trump, não é o shutdown, não é a narrativa de início de alta, fim de alta, não é. A maior armadilha que os investidores colocam é no tempo. Eu vou comprar agora o Bitcoin, eu vou comprar agora Pendle, eu vou comprar agora X. Maravilha. Qual é o problema, então, depois da compra? Quando eu vou vender, como eu vou vender, quanto eu vou ter de valorização? Em quanto tempo? Eu quero comprar agora para lucrar no Natal. É o que a gente mais escuta. Se fosse tão fácil, se fosse tão simples, todo mundo faria, não é verdade? E o que a gente tem enxergado? Mais e mais. Temos enxergado, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Se a gente for para cá, tô rico. Se a gente voltar para cá, tô pobre. Se a gente vier para cá, tô rico. Se a gente vier para cá, tô pobre. Aqui, tô bilionário. Aqui, tô quebrado. Isso vem se repetindo mais e mais. E eu entendo que a base do problema é o tempo. E o tempo no mercado financeiro, ele é extremamente relativo. E você, obviamente, não o controla. Por que eu estou falando sobre o tempo ser relativo? A gente viu um movimento nos últimos dias das altcoins
que trouxe em horas acelerações de 50%, 80%, 100%. Essa é uma demonstração clara de que o mercado tem a capacidade de acelerar. E nós vimos recentemente que quando o mercado quer cair, ele cai, e ele cai agressivamente. Então, subir, ele pode subir na velocidade da luz, cair também. E o que mais acontece eu quero entrar e eu quero entrar alavancado. Por quê? Porque eu tenho pouco dinheiro, porque eu preciso fazer muito mais dinheiro. É sempre trazer a urgência da sua vida para o mercado. E aí que os problemas se amontoam. Você coloca mais dinheiro no que é de maior risco, você se coloca em um risco ainda maior com alavancagem e você se desestabiliza psicologicamente ao colocar uma pressão de tempo. Precisa acontecer até tal data. Eu canso de ver na internet, eu canso de ver em algumas lives, e isso não é uma crítica para brasileiros ou para portugueses ou para americanos. Isso é algo que acontece mundialmente. Se não subir até dezembro, tô fora. Como assim? Por que dezembro? Por que janeiro? Por que fevereiro? Por que setembro? Por quê? Se o mercado ele é soberano e ele não respeita tempo. Muitos falam do tempo transcorrido do ciclo. Só que se você analisar, o ciclo ele vem se estendendo ao longo dos últimos ciclos. Esta é a grande verdade. E um ponto que chama muita atenção é que muitos querem surfar um ciclo específico, quando na verdade a gente tem que trabalhar com o ciclo e os movimentos que nós temos. Eu quero que você pense muito bem no que nós passamos nas últimas altas. Eu vou te mostrar. Olha o momento e o movimento padrão deste ciclo de alta. Nós tivemos alta, depois tivemos 189 dias de acumulação. Nós tivemos alta, tivemos 63 dias de acumulação. Tivemos alta, tivemos 224 dias de acumulação. Alta, 70 dias até a definição da queda mais extrema no começo deste ano. E a gente já se estende neste período mais recente em 175 dias de um padrão de acumulação. E eu só estou falando do Bitcoin. Quando o Bitcoin acumula, as altcoins muitas das vezes vão acumular e cair, porque o dinheiro acaba fluindo para a segurança. Neste caso, muitas das vezes o capital começa a fluir para a segurança. E aí as altcoins começam a ter movimentos de baixa. Várias têm picos de aceleração que podem ser oportunos, mas em sua grande maioria, este tipo de movimento começa a cansar. Na verdade, a gente já está na canseira, no cansaço máximo. É ou não é verdade? E o ponto é, por que está todo mundo tão cansado? Porque a gente está vendo um movimento que é predominante de acumulação. Nós temos pouquíssimo tempo de aceleração. Aqui foi um recorde, 35 dias de alta. Aqui nós tivemos 28 dias. Aqui nós tivemos, de fato, 50 dias, 49 dias. Aqui nós tivemos 42 dias. E aqui a gente ainda não experimentou essa alta. Então, o ciclo de alta, e eu estou falando apenas no Bitcoin, foi de 49 dias. É muito pouco movimento de alta com muita acumulação. É o ciclo que nós temos.
E ainda assim, nós saímos de 15 para 126. E o mercado se mantém em um cenário bullish, macro bullish, longe de fim de ciclo. Não existem indicativos de fim de ciclo, nem gráfico, nem on-chain, nem com dezenas de indicadores sólidos que nós utilizamos. A minha visão é de que a maior probabilidade é a manutenção da tendência. No entanto, se você colocar a urgência da sua vida no mercado, se você não entender que o ciclo é um ciclo de acumulação para médio a longo prazo, bons projetos, se aproveitando para fazer realizações e recompras em momentos oportunos, entendendo que a gente sequer chegou na fase de out-season, você não vai aguentar. E você vai desistir, não é nem pelo prejuízo, é pelo tempo. Porque você coloca uma expectativa no tempo que é totalmente irreal. Não é o tempo. Entenda, o mercado ele não vai se movimentar de acordo com o seu tempo. Ele vai se movimentar de acordo com medo e ganância. O mercado se movimenta de acordo com medo e ganância. E adivinha? Nós estamos em medo ou nós estamos em ganância? Sim, nós estamos em medo extremo. Eu quis trazer esse alerta, por quê? Porque a maior armadilha para os investidores é justamente os próprios investidores. É justamente você. Você é o seu maior inimigo neste mercado, porque você muitas das vezes teme comprar em medo extremo, quando os ativos aceleram, você não quer realizar e você coloca dinheiro que você não pode perder. Se você não pode perder, a urgência vai aparecer na velocidade da luz. Porque se você não pode perder, se você tem que contar com aquele capital, invariavelmente a urgência da sua vida vai bater na porta dos seus investimentos. E aí é que você toma decisões emocionais. Não tem como você fazer investimentos analíticos se você está correndo contra o tempo. O mercado é um organismo vivo que entende justamente essa necessidade de dinheiro rápido. Entenda isso e pense no médio a longo prazo. Lembrando que o curto prazo, ele nada mais é do que um movimento oportuno. Olha o que aconteceu na semana passada. Muitos desistiram, muitos saíram fora, muitos cravaram o início de bear market e no final de semana, na sexta-feira, a gente começou a ver acelerações. Então, olhar o macro é muito importante, principalmente se você não é um day trader, um scalper. Você trabalha, você tem os seus compromissos, você trabalha e estuda, cuida da casa. Você realmente vai ficar olhando gráfico de 15 minutos? Ou você vai olhar gráfico semanal? Eu não sei como alguém que tem uma jornada de vida real consegue se concentrar nas coisas que são de fato importantes olhando o gráfico de 15 minutos. Gente, gráfico semanal para cima. Por quê? Porque é isso aqui que você precisa entender, o macro. Tem suporte. Tem suporte e tem resistência. Tem tendência. A tendência de alta se mantém, acabou. É isso. Coloca o medo e ganância, um temperinho, você já começa a ter uma probabilidade de acerto muito boa. Risco e retorno muito bom. Isso vai impedir que você tenha perdas ou que você se coloque em um risco real? Claro que não. Não existe mercado financeiro sem risco. Quer algo sem risco? Poupança. Simples. Não consegue lidar com a volatilidade? Não tem problema, sai do mercado. Ai, porque o mercado é manipulado. Mimimi, sai do mercado. Não é para chorão, não é para mimizento. Não adianta você chorar no cassino. Já escutou essa fala? Pois bem, ela é uma realidade.
Se você não sabe onde você está se metendo, não coloque o seu dinheiro. Eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo. Com a maior tranquilidade do mundo. Lembre-se disso. Garantia não existe. E, mais uma vez, eu chamo a atenção. Este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer e até muitas vezes como eu lido com os meus investimentos. Com base gráfica, base histórica. Faz a sua própria análise, investe com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Eu volto a qualquer momento com atualizações, mas se você quiser contar com várias atualizações que eu entrego durante o dia, além de acompanhar a minha atualização de fechamento diário, clica no segundo link da descrição. É o nosso grupo do Telegram geral. Tem muita informação em site, é gratuito. Participe, segundo o link da descrição. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos, com muitos lucros no bolso.